para mim, gestão e liderança são coisas complementares. Você pode ter líderes maravilhosos com baixa capacidade de gestão e você pode ter bons gestores que não tenham tanta capacidade assim de liderança, não tenham essa aptidão de liderar. Como é que eu vejo liderança, né? O líder é aquele que dá uma visão de futuro, que mostra para os liderados um senso de propósito, o porquê fazer, né? Que cria essa motivação interior que traz a ação consigo. Mas o líder não adianta criar só a visão se ele não tiver uma alta capacidade de influência. Então, o líder ele trabalha com esse binômio visão e capacidade de influência. Nós temos grandes influenciadores, pessoas que têm um poder de influência enorme, mas que não conseguem despertar essa visão. E temos pessoas que têm a visão, mas não conseguem influenciar, porque não conseguem transcrever a visão no senso de propósito. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Icone Lean Consulting. E neste episódio eu tenho a honra de ser recebido pelo senhor Adilson Desotto, que é vice-presidente de produção e logística da Volkswagen Caminhões e Ônibus do Brasil. Paulo, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui participando desse podcast. Muito bacana. Fico muito feliz de estar aqui, espero contribuir aí com vocês. Que ótimo. O Adilson, eu o conheci em 2019, no mês de junho. E eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre desenvolvimento de fornecedores. E na ocasião, ele abriu as portas da Volkswagen para desenvolver um evento grandioso para o cluster sul-fluminense, que envolve todas as montadoras e fornecedores da indústria de autopeças e automobilística da região sul-fluminense, do Rio de Janeiro. Foi um evento muito bacana, a gente conseguiu congregar toda a comunidade automotiva aqui da região, né, que é bastante forte. O Rio de Janeiro, o sul-fluminense, tem um dos principais polos automotivos aqui do Brasil hoje, com importantes montadoras, com importantes OEMs e com importantes sistemistas. E a gente tem sempre a preocupação de estar fortalecendo cada vez mais essa cadeia de suprimentos, né? O que é bom para o Estado, e é bom para a região, e bom para a indústria automotiva sul-fluminense. Com certeza. E hoje, o tema principal, além do cluster, que nós vamos falar um pouco sobre isso, é sobre o lançamento do seu livro, que ocorreu no mês de março deste ano, que tem como tema 35 anos de gestão e liderança, um relato de vivência, aliando prática e teoria. Então, Paulo, realmente, em março agora, eu fiz o lançamento desse livro, né? Esse ano eu completei 60 anos, e ao completar 60 anos, eu coloquei para mim algumas metas, algumas coisas que eu queria estar cumprindo, né? E uma delas era esse livro, né? Então foi com bastante prazer que eu consegui terminá-lo e fazer esse lançamento. Que ótimo, fantástico. E eu acredito que esse livro seja assim. Eu fiz o pedido, não recebi ainda da Amazon o livro do Adilson, né? Estou aguardando ansiosamente para recebê-lo. E eu sei que o tema gestão e liderança vindo do Adilson deve ser um livro fantástico, e seria interessante a gente ouvir um pouco sobre o relato dele, a história, a vivência dele, né? E até mesmo antes do livro, para ele falar um pouquinho do seu histórico profissional. Pode ser? Pode ser. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, da Unesp, e logo ao me formar, isso em 84, né, nos longínquos 1984, eu comecei a trabalhar logo no início de 85. E já comecei
com 13 funcionários. Então, eu já comecei numa função de gestão e liderança. Sim. E a partir daí, na minha carreira, eu sempre trabalhei com gestão e liderança. Comecei na minha carreira na antiga FNV Engesa, hoje Maxion, Yoshp Maxion, na área de manutenção. Então, fiquei lá durante algum tempo, depois fui trabalhar na área de produção de rodas, ainda já no grupo, já como Yoshp. E em 96, no comecinho de 96, eu recebi um convite para participar do projeto da Maxion dentro do consórcio modular aqui em Resende. Era um desafio, eu sempre gosto muito de desafios, e acabei aceitando esse desafio e vindo com a Maxion aqui para o consórcio modular, que era uma coisa nova, né? E uma coisa inédita no mundo à época, né? E comecei aqui com a Maxion, trabalhei 2 anos com a Maxion, aí também recebi um convite para mudar para a própria Volkswagen, dentro do próprio consórcio, e desde 98 eu tenho trabalhado na Volkswagen, né? No início, na área de logística? Não, no início, minha primeira tarefa foi de terminar a fábrica. Foi na época na área de manutenção e instalações industriais, engenharia industrial. E minha primeira tarefa foi terminar a fábrica. A fábrica ainda tinha algumas obras a serem realizadas, apesar de já ter 2 anos de inauguração. Eu estava no processo, no finalzinho ali da implementação do site. Então, minha primeira tarefa foi terminar a obra. Implantei a área de manutenção, a área de engenharia industrial. E logo depois eu tive a oportunidade de liderar um projeto de produto, desenvolvimento de produto, a parte de launching, né, a parte final de launching. E que me deu bastante experiência, né, ampliou meu leque, me deu bastante experiência na área de gestão, que era uma área que eu tinha pouco conhecimento, e eu tive que trabalhar com bastante ferramentas de gestão para poder estar liderando um time sobre um tema onde o meu conhecimento não era tão profundo. Eu tive que desenvolver bastante as habilidades de gestão e as ferramentas de gestão. Depois eu passei um tempo na Alemanha, num outro projeto de produto, voltei, aí sim assumi a área de logística, um pouco depois. Depois me tornei diretor de produção e logística, e um pouquinho mais para frente, vice-presidente e membro do board na área de produção e logística, onde eu tenho atuado até hoje, né? Então, é um pouco dessa experiência toda acumulada desde 1985, né, ocupando diversas posições de gestão e liderança, que eu conto nesse livro, né? O foco principal, o Paulo, é deixar um relato. Sim. As perguntas para as pessoas, você está deixando algum legado? Assim, a palavra legado é uma palavra que pode ser atribuída por quem recebe, né? Porque ela, para mim, ela tem um peso muito grande, né? Então, eu falo, ela tem que, o objetivo é deixar um relato para quem está iniciando em gestão e liderança, para quem quer conhecer um pouquinho mais desse mundo corporativo, né? Para quem quer se desenvolver em gestão e liderança. Eu conto um pouquinho da minha história, né? Eu desenvolvi no livro um pouco de teoria sobre gestão e liderança e conto um pouco da aplicação de algumas ferramentas, de coisas que deram certo e de coisas que não deram tão certo assim. Normalmente as pessoas não falam muito das coisas que não deram tão certo assim, mas eu faço questão de Com falar, certeza. porque a gente aprende muito com isso, né? A gente não aprende só com os acertos, a gente aprende também com as coisas que a gente faz e que não dão tão certo. Nem sempre são coisas erradas, que dão errado. São coisas, às vezes, são experiências que não funcionam. E eu falo que só quem não arrisca, quem não quer saber de nenhum desafio, quem quer viver num mundo seguro, é que não comete alguns erros e alguns equívocos. E aí eu conto, pessoal, isso aqui funcionou legal, isso aqui não deu tão certo, essa ferramenta funcionou bem, eu apliquei desse jeito, né? Essa aqui eu fui tentar aplicar, no primeiro momento não deu tão certo. Então é um pouco disso que eu conto no livro. Adilson, uma dúvida que vai ficar no ar e a gente pode sanar aqui, né? Gestão e liderança, para muitas pessoas, é a mesma coisa. E para o senhor? O Paulo, essa dúvida sobre se gestão e liderança são sinônimos ou não, eu procuro esclarecer também aqui no livro, a partir das minhas observações, né, das coisas que eu acredito. E para mim, gestão e liderança são coisas complementares.
Você pode ter líderes maravilhosos com baixa capacidade de gestão e você pode ter bons gestores que não tenham tanta capacidade assim de liderança, não tenham essa aptidão de liderar. Como é que eu vejo liderança, né? O líder é aquele que dá uma visão de futuro, que mostra para os liderados um senso de propósito, o porquê fazer, né? Que cria essa motivação interior que traz a ação consigo. Mas o líder não adianta criar só a visão se ele não tiver uma alta capacidade de influência. Então, o líder ele trabalha com esse binômio visão e capacidade de influência. Nós temos grandes influenciadores, pessoas que têm um poder de influência enorme, mas que não conseguem despertar essa visão. E temos pessoas que têm a visão, mas não conseguem influenciar, porque não conseguem transcrever a visão no senso de propósito. Um exemplo típico é a Kodak. A Kodak, alguém da Kodak inventou a fotografia digital. Uma visão de futuro, que a fotografia iria para a captura de imagem em meio digital. Então, teve a visão. Mas essa mesma pessoa não teve capacidade de influenciar a coletividade Kodak de que o caminho da fotografia era aquele. E todo mundo sabe o que aconteceu com a Kodak. Já o gestor, ele trabalha com outro binômio. O gestor gere recursos. Então, com o recurso, você produz resultado. Então, eu falo que o papel do gestor é provocar impacto. Então, o gestor já trabalha com o binômio impacto e abrangência. Então, tem gestores que conseguem produzir muito impacto numa abrangência muito pequena, um escopo pequeno, e tem excelentes gestores que produzem muito impacto com muita abrangência. A tendência é os gestores júniores trabalharem com impacto menor numa área menor de abrangência. E com a medida que a senioridade vem acontecendo, eles vão desenvolvendo, produzindo mais impacto e aí conseguindo ampliar a sua abrangência. Né? Quando a gente junta líderes que são ótimos gestores, a gente tem as pessoas que transformam as empresas, transformam a sociedade, transformam o mundo. Né? Grandes líderes com grande capacidade de gestão. Né? Nos líderes, eu ainda falo que tem alguns que são especiais na visão. Eu estou num tempo que tinha um desenho animado, tinha o Thundercats, onde existia a espada justiceira, que tinha a visão, o olho de Tandera. E o olho de Tandera permitia a visão além do alcance. Sim. A visão além da linha do horizonte. Então, existem grandes líderes que têm essa visão, que conseguem enxergar para onde vai estar a necessidade futura. E esses grandes líderes, certo? Com essa visão de futuro, são os que transformam a sociedade e que transformam as empresas, transformam o mundo em que a gente vive, transformam a forma da gente de viver. Né? E como quando se inventou o computador pessoal, como a visão que se teve como a visão do Elon Musk sobre o carro elétrico. Né? E as empresas são assim. As startups têm uma grande capacidade de liderança, os líderes das startups têm uma grande capacidade de liderança, nem sempre com uma grande habilidade de gestão. A startup ela tem que ter liderança, ela tem que ter uma visão de futuro muito clara que dê um senso de propósito. E à medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo na gestão. Ela tem que ser mais forte na liderança no início, depois vai se desenvolvendo na gestão. Até que quando ela tem alta capacidade de liderança, uma empresa líder, uma empresa inovadora, com alta capacidade de gestão, ela começa a produzir excelentes frutos. Né? E as empresas têm um ciclo. A partir daí, a tendência é ela ter uma alta capacidade de gestão, diminuindo a capacidade um pouco de inovação, diminuindo o perfil de liderança dentro da empresa. E aí entra na fase de maturidade, que é a fase de colheita. O que as empresas não podem deixar acontecer
ela diminuir também a sua capacidade de gestão. Tem empresas que têm uma capacidade de gestão comprometida, sem uma visão de futuro forte, elas tendem a desaparecer. Então, para mim, Paulo, gestão e liderança não são opostos, não são coisas diferentes, mas são coisas complementares. E os melhores profissionais são aqueles que aliam gestão com liderança. Com liderança. Fantástico. Senhor Adilson, sobre cultura organizacional, ela está bem ligada a esse tema também de liderança e gestão, correto? Totalmente ligado, né? E dentro do livro que eu falo um pouco os profissionais têm que entender a cultura organizacional da empresa onde eles estão trabalhando. Sim. Se você não entende a cultura da empresa, você tem dificuldade em se situar. Então, é fundamental que o profissional, ao entrar em uma organização, ele se preocupe em entender essa cultura. O gestor, o líder, por exemplo, ele tem que saber como que as decisões são tomadas. Como é que é a rotina de uma empresa de tomar decisão? Se ele quer ter os seus projetos aprovados, ele tem que entender como é que é isso. Então, às vezes a gente vê os novos gestores, pessoas que entram dentro das organizações, têm dificuldade em entender esse linguajar, entender como é que é esse processo de comunicação dentro da empresa, né? A cultura ela é fundamental. E o que é? A cultura, basicamente, é a repetição das atitudes, né? E você aprende por observação e se aprende por perguntar. Como é que isso funciona aqui? Então, é fundamental. A cultura varia por nacionalidade, a cultura varia por região, mas a cultura varia muito por empresa. Então, ela é um aspecto muito importante e o respeito à cultura está muito associado à capacidade da pessoa se desenvolver e ter sucesso dentro da organização. Certo. Sobre a nova geração, como gerir? Existe uma dificuldade hoje? Qual que é o seu sentimento sobre esse tema? Bom, então, nós temos aí a geração Y, a geração Z, e os Y já estão aí, são os chamados millennials, já estão aí, já estão ocupando cargos de gestão, eles já estão na liderança de muitas startups. Então, eles têm um perfil de gestão já comprovado, eles são grandes gestores, né? E nós temos o Z, né? O Y, ele nasceu no mundo que era analógico, ele viu essa transição, né? Sim. Já era meio digital, mas ele viu essa transição acontecer. O Z não. O Z, de uma certa forma, ele aprendeu a teclar quase que antes de aprender a ler e escrever, né? Então, a forma de pensar e o nível de ansiedade que eles têm, a necessidade de se sentir realizado, de sentir significado no seu trabalho, é uma coisa muito bacana. E nós, como gestores mais sêniores, temos que aproveitar isso. Eles não são, de forma alguma, competidores para a gente nas organizações. Nós temos, sim, que aproveitar essa energia toda e evitar que funcionemos como bloqueio para eles. Ao contrário, Certeza. nós temos que somar o que a gente tem de senioridade, um pouco da experiência que a gente tem, sem transformar isso num bloqueio no desenvolvimento da carreira das novas gerações, né? As novas gerações têm a grande tarefa de construir esse futuro na prática. Porque hoje nós estamos falando do mundo dos algoritmos. E o mundo dos algoritmos, ele é dominado pelas novas gerações. E cada vez mais os algoritmos vão estar aí para automatizar processos, né? O trabalho mecânico, da forma como a gente conhece hoje, ele realmente tende a desaparecer. Com certeza. Então, o que eu falo a gente tem que ter um respeito grande pelas novas gerações, a gente tem que aprender como é o processo de comunicação deles. Nós, gestores mais sênios, temos que nos adaptar a eles, e não o contrário. Porque
cada vez mais, a nossa forma, essa forma mais tradicional de gestão, ela tende a ir dando espaço para a forma de gerir das novas gerações. Então, eu acho que é uma atitude de somar, de aproveitar o potencial e de trabalhar junto. E isso significa temos que respeitar, nós gestores mais sêniores, temos que respeitar demais as novas gerações e entender que o futuro está na mão deles. E isso nada mais é do que fazer uma releitura da liderança. Sim. Isso eu acho que nada mais é do que aproveitar o que a gente tem lá do passado, o que a gente tem de experiência e usar isso, né, para conseguir extrair o máximo do potencial das novas gerações. Das novas gerações. E a base de tudo, de todo o processo, é o respeito. O respeito por quê? O respeito pelas diferenças, pela diferença no modo de pensar. As diferenças podem ser uma grande oportunidade desde que bem trabalhadas. E quem tem que entender isso somos nós, gestores mais sêniores. Nós temos que entender como aproveitar essas diferenças em proveito da organização como um todo. Bom, sobre o cluster automotivo sul-fluminense, que foi algo que nos trouxe a ter uma amizade desde 2019, né? E houve a pandemia, provavelmente reduziu-se os encontros, os trabalhos, as reuniões, né? E hoje, como que está no pós-pandemia? O cluster durante a pandemia, o cluster automotivo congrega todas as montadoras e os sistemistas da região e também entidades associadas que têm interesse no trabalhar na competitividade regional, né? O grande objetivo do cluster é cuidar da competitividade regional do Sul-Fluminense. Durante a pandemia, como todas as outras organizações, o cluster parou de fazer as reuniões presenciais, mas continuou muito ativo nas Reuniões online. nas reuniões online. Todas as comissões continuaram trabalhando, as reuniões do comitê diretivo continuaram funcionando, e agora nós estamos trabalhando de uma forma meio híbrida, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo cluster, pelo que eu entendo que ele já contribuiu para o desenvolvimento do Sul-Fluminense e pelo que ele ainda vai contribuir, né? Eu sou fundador do cluster, fui seu primeiro presidente, já fui presidente por mais 2 vezes, né? No lado da gestão dentro do cluster, talvez já tenha dado a minha contribuição, mas eu vejo o cluster como uma entidade bastante importante em congregar os esforços da região, congregar as demandas da região e apresentar de uma forma coerente e consistente para quem tem a capacidade de zelar por essa competitividade regional, né? E a competitividade passa por infraestrutura, a competitividade passa pela qualidade da qualificação da mão de obra, a quantidade passa pela legislação tributária, né? Passa por diversos aspectos, né? Essa qualidade passa. E passa, inclusive, por ter mais fornecedores aqui no próprio Sul-Fluminense, né? Fiquei muito feliz, por exemplo, agora na concessão da Dutra, o cluster tinha uma pauta de melhorias aqui para a rodovia Presidente Dutra, para a nossa região, e ela foi 100% acolhida no edital que foi vencedor e está agora norteando o desenvolvimento da Via Dutra pelos próximos 25 anos. Então, muito provavelmente, com certeza, nos próximos anos, nós vamos ter uma melhora bastante grande da situação viária aqui da região e fruto do trabalho do cluster, né? Hoje nós temos aqui uma segurança energética, quando a gente fala de energia elétrica, por trabalho do cluster. Então, o cluster ele é importante e eu tenho certeza que ainda vai contribuir muito mais aqui para o desenvolvimento da nossa região. Fantástico, fantástico. E eu tive a oportunidade de conhecer vários diretores que fazem parte do cluster, vários gestores, e nós conseguimos reunir quase 400 pessoas naquele evento em 2019, que foi muito fantástico, né? Participaram até algumas pessoas que são conhecidas do Adilson. Um deles, o Cícero.
Sim, sim. correr? Cícero foi, no meu início de carreira, ele foi um dos meus chefes. Um dos seus chefes. Eu tive 27 chefes, ele foi um deles. Né? Não cito o nome, mas falo que eu tive bastantes exemplos na minha vida. Cícero Corrêa foi um deles. Certo. E eu, há cerca de 2 meses atrás, eu conversei com ele, comentei da proposta de vir aqui falar com o senhor. E ele falou assim: ó, já comprei o livro do Adilson, que o Cícero é um dos seus fãs, né? Ele Não, gosta, bacana, ele excelente. tem uma estima muito boa, muito Um grande. grande amigo, excelente profissional. A gente, Sim. volta e meia, ele está se falando aí. Também tem um grande apreço por ele. O Cícero ele é fantástico. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele em empresas que ele dirigiu e ele é um líder também Sim, sim. fantástico. Ele é um ótimo gestor e líder fantástico. Essa é uma vantagem que eu tive. Eu sempre tive bons gestores e líderes. Então, eu tive muitas pessoas em quem me inspirar. Né? E eu pude ir coletando as coisas boas, né? E incorporando na minha forma de gerir e liderar. E parte disso está traduzido aqui no livro. Né? Eu falo que eu tive realmente bastante sorte, porque são poucas coisas dos meus 27 superiores hierárquicos que eu falo, isso aqui não dá para seguir, não, isso aqui é complicado. Sabe? Então, Sim, foi muito pouca coisa. Então, e a grande maioria, a maior parte dessa relação que eu tive com eles foi bastante proveitosa e realmente serviram de exemplo à minha vida, e um deles é o Cícero. sim. E isso serve para todos os jovens que estejam nos ouvindo, né? Jovens e até pessoas que queiram trabalhar como gestores, como líderes num futuro próximo, né? Se espelhar nas pessoas que fazem diferença, que fazem acontecer, isso é fantástico. E todo mundo tem essa oportunidade. O Sem dúvida. que não servir, a gente deixa de lado. Que não servir, você descarta e vai guardando. Vai guardando exemplos que na hora certa você vai ter um, um elenco de soluções ali, um elenco de possibilidades para usar na hora certa, quando você precisar, em situações de gestão e liderança. A tendência é escrever um novo livro? O Paulo, então, eu tenho vontade de contar um pouco dessa história do desenvolvimento industrial aqui do Sul Fluminense, desenvolvimento automotivo aqui do Sul Fluminense. Então, quem sabe esse não é o tema para um próximo livro, para daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Né? A gente pode deixar essa história também contada e registrada aí para as futuras gerações. Né? É uma ideia, quem sabe. Senhor Adilson, na sua visão, o que é sucesso? Aqui no livro eu também falo um pouquinho sobre o que eu vejo como sucesso. Né? E a gente aqui tem um pouco de mania de confundir sucesso com fama. A gente entende que para ter sucesso, você tem que ser famoso. E o que eu falo é o sucesso, na minha visão, né, é você ter certeza que você está fazendo uma coisa bem feita. O sucesso é você se sentir realizado profissionalmente. É você chegar à noite na tua casa e falar assim, dei o meu melhor. E isso independe sobre a posição que você vai chegar na hierarquia, porque a posição na hierarquia depende de oportunidade, depende do momento da economia, depende da região onde você está, da cidade onde você está, depende de uma série de coisas. O fazer bem o que você tem para fazer e se sentir realizado não depende dessas coisas. Então, eu vejo pessoas que tiveram carreiras ascendentes e são muito infelizes. Não sentem prazer no que faz. E eu vejo pessoas que tiveram carreiras não tão verticais e que são extremamente realizadas profissionalmente. Qual delas tem sucesso? E eu lembro um pouco do Ayrton Senna, né? Que ele falava assim, a minha preocupação numa corrida é a próxima curva. Então, na vida da gente, a gente tem que se preocupar muito em fazer bem a próxima curva.
A gente tem que ter a visão de onde isso vai levar, vai nos levar. Mas a gente tem que se preocupar em fazer bem a próxima curva. Se você não fizer bem a próxima curva, você não vai ter nada, não vai ter nada para frente. Então eu vejo que o sucesso está muito nisso, em fazer bem o que a gente tem pela frente e em se sentir realizado. E isso eu posso dizer que na minha carreira, nesses 30 e tantos anos, quase 40 anos de profissão, se eu tive 2, 3 dias e falar, puxa vida, hoje eu tenho que trabalhar, é muito. Entendeu? É uma coisa, tem sido uma coisa bastante prazerosa, né? Sim. E as pessoas às vezes perguntam, Deus, até quando você vai? Enquanto estiver divertido, por que não, né? Por que não? E acho que é isso. Ok, fantástico. E no livro, o senhor faz uma releitura da liderança situacional. Sim? Eu uso um pouco, né? Eu falo, a liderança situacional fala, olha, para você liderar depende da maturidade do gerido. Então, para cada tipo de gerido, você tem um tipo de maturidade. Eu falo, olha, isso funciona, mas você tem que ter uma outra história que eu chamo de gestão situacional. Que depende, eu falo assim, olha, para você liderar, depende um pouco qual é o impacto daquilo com que você está trabalhando. Se você tem uma coisa que tem baixo impacto, você pode ter um nível maior de delegação para a sua equipe, que não tem grande problema. Porque a consequência de um erro, ela pode ser reparada. Agora, quando você tem situações onde a consequência não pode ser reparada, às vezes, independente da maturidade do seu liderado, eu acho que o líder tem a obrigação de fazer uma espécie de FEMEA do que está acontecendo. Ele tem que identificar, junto com o liderado, possíveis pontos de falha. E aí ele tem que revisar totalmente o plano. E isso não tem a ver com o grau de maturidade. Você pode estar trabalhando com uma equipe sênior e a equipe, o seu funcionário sênior pode estar cometendo alguns equívocos por não ter enxergado alguma coisa. Então você está somando a sua experiência com a do seu liderado. E eu chamo isso de gestão situacional. Se a gravidade da situação, se a gravidade da não obtenção do resultado for alta, entra com gestão situacional. Sim. Depende da maturidade. Checa de novo. O piloto ele é sênior e ele checa tudo 2 vezes antes de fazer a decolagem. Ele tem uma senioridade gigante e ele checa tudo 2 vezes. Nós, como gestores, se a gravidade da não realização, da não consecução do objetivo for alta, nós temos o dever de checar 2 vezes. Isso eu chamo de gestão situacional, que é um pouco de uma releitura da liderança situacional. Fantástico. Adilson, tem algumas frases que o senhor escreveu no livro, certo? E o senhor gostaria de passar algumas para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? O livro tem várias frases, né? Então, no último capítulo, é um capítulo que eu falo, que eu chamo de aprendizados, né? E eu relato aqui 16 aprendizados, cada 16 aprendizados, ele é baseado em uma frase, né? E associado a uma experiência que eu vivi na minha vida e na minha carreira, né? E aqui eu gosto de algumas, gosto de várias, mas uma que eu gosto bastante é uma que encerra aqui, que eu falo que é o aprendizado zero, mas que é o que vem por último, né? Porque ele, para mim, ele é a base de tudo. É assim, ó. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. É uma frase do Nietzsche. Então, eu acho muito importante que a gente não pode perder a essência. Sim. Quando a gente perde a essência, a gente perde tudo. Né? A gente não tem base. Né? Perdeu a essência, você não tem mais base. Né? Então, se eu citei aqui a última, então eu vou citar uma que eu tenho logo no início, né? Ela é um pouco do que eu acredito e a base de todo o livro, né? Então e a própria execução desse livro foi assim, né? Então ela sintetiza um pouco do que é o livro, né? Que é uma frase que eu escrevi que é assim: é importante termos sonhos que se tornem uma visão do nosso futuro e o propósito para a nossa jornada. Mas em nada valem a visão e o propósito sem a atitude,
que é a força que nos coloca em marcha, no caminho que transforma sonhos em realidade. Então, a essência de tudo tá. Você precisa ter o sonho, você precisa ter a visão, mas sem atitude, isso não vale nada. Não vale nada. É isso daí no meu início de carreira como docente, isso eu passava muito principalmente para os alunos do Senai que estavam começando. Eles têm que ter a missão, visão e o planejamento para desenvolver, né? E até algo que eu comentava com eles, e eles gostavam, porque a maioria nunca tinha ouvido falar sobre o PDCA. Então eu falava assim, ó, você tem que planejar, você tem que desenvolver, você tem que checar e agir. E isso não só na indústria. Então eu falava assim, ó, bom, eu quero ser um líder, eu quero ser um supervisor, um encarregado, um coordenador daqui 2 anos. Então você tem que fazer o planejamento. Dentro do seu planejamento está o que o Adilson comentou de se espelhar nas pessoas certas, certo? Você tem que fazer o certo, né? O correto. Você tem que checar constantemente para ver se você está no caminho certo. E se não estiver, você tem que agir. E a mesma coisa eu comentei para eles, até mesmo na sua vida, porque eu até comentava com eles que se, dependendo de uma situação, assim, ó, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um terreno, eu quero construir uma casa. Usa o PDCA. Você faz um planejamento e quando você chegar lá naquele final, bom, eu vou ter este item a partir de agosto de 2025. Você vai chegar ou próximo daquilo, você já vai conseguir, ou você vai passar alguns meses. Mas se você deixar de fazer um planejamento, de acompanhar, você pode perder todo esse tempo e depois esse sonho seu vai virar uma ilusão, certo? Porque quando você quer algo e você trabalha para aquilo, você vai ter sucesso. Mas quando você quer algo e você não trabalha para aquilo, não faz nada, então, basicamente é uma ilusão. A certeza do fracasso é a falta de atitude. Quer dizer, se você tiver uma visão de alguma coisa, um sonho, qualquer coisa, e não fizer nada, aí você tem a certeza do fracasso. A atitude só pode agregar alguma coisa positiva. Então, a atitude ela é fundamental e ela é um grande diferencial na vida das pessoas, na carreira das pessoas. As pessoas têm que ter atitude, têm que agir. Tem que agir. Fantástico. Adilson, a gente está chegando no nosso final da entrevista. Ela foi fantástica. Eu espero, num futuro próximo, ter outro bate-papo, outro episódio com o senhor. E eu gostaria de saber, eu posso deixar o endereço do LinkedIn do senhor para que se alguém quiser entrar em contato, o livro aonde as pessoas podem adquirir? Então, o livro ele tá em todas as plataformas de venda online, né? Então tá na Amazon, tá no Submarino, tá nas Americanas, tá na própria editora, é um livro da Lux, né? E pode deixar meu LinkedIn. É um prazer ter contato com mais pessoas, ampliar a minha rede de contato. De vez em quando eu publico alguns artigozinhos lá também, algumas coisas que passam pela minha cabeça. Aí eu vou lá e deixo algumas mensagens também. Pessoal, nós estamos encerrando agora esse podcast, né? Este episódio. Eu agradeço a Adilson por ter aberto as portas de sua residência, por nos receber. E também peço a vocês que, se gostaram da entrevista, que compartilhem com amigos, que se inscrevam no canal e que também deem um like. Ok? Muito obrigado. Adilson, muito obrigado. Paulo, foi um prazer ter vocês aqui, um prazer desfrutar esse momento aqui com vocês. É um aprendizado sempre grande estar com pessoas como você. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Ok, obrigado. Ô Paulo, quero aproveitar então esse momento também e deixar um exemplar do livro com você. É um prazer ter você entre os meus leitores. Muito bom. Fantástico. Como eu comentei no início, eu já havia encomendado o livro,
certo? Mas vindo da mão do Adilson é sempre melhor, principalmente com uma dedicatória. Muito obrigado, Adilson. E esse vai ser um livro de cabeceira.